Então, o Senhor tem falado já comigo há alguns dias a respeito de algo. Foi o tema da ministração da manhã. Não necessariamente significa que vai ser o mesmo culto à noite, porque você é uma pessoa diferente da que estava aqui de manhã. E eu creio que a sua necessidade vai ser satisfeita nessa noite. Que você vai sair daqui suprido. Você crê nisso? Você veio para cá para receber a palavra de Deus. E você vai sair daqui abastecido da palavra de Deus. Você vai sair daqui cheio de expectativa, de esperança e de convicção a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E ao longo desses últimos dias, antes mesmo de eu saber que eu iria ministrar nesses 2 cultos de domingo, constantemente uma pequena frase vinha ao meu coração e eu fiquei deixando isso ser amadurecido dentro de mim para entender onde o Senhor queria me conduzir a respeito disso. E essa frase é de fato o coração da mensagem dessa noite, que é amando os não amáveis. Amém? Amando os não amáveis. Bia, que coisa doida é essa? Então, você hoje vai ser instruído a respeito da palavra de Deus, do jeito como Deus vê a vida e o relacionamento com as pessoas. E você vai entender que é possível você amar quem não é amável. Deixa eu te fazer uma proposta aqui de você pensar algo. Existem pessoas que você ama de graça? Existe? Existe gente que você fala exatamente isso. Nossa, fulano eu amo de graça. Não é? Essa pessoa não precisa fazer absolutamente nada por você. É só dela estar perto de você já é bom. Não existem pessoas assim? Não existem pessoas que só de você estar perto você já fica em paz? Ou só de você estar perto você já fica alegre? Só dessa pessoa entrar no ambiente, a presença dela já muda o ambiente. Já não é tão gostoso estar perto de alguém assim, não é assim? E existem pessoas que não têm explicação. E a gente geralmente usa essa expressão mesmo e fala, eu amo de graça. São pessoas amáveis, são pessoas que você não precisa fazer nenhum esforço para gostar, para amar, para ser gentil, para ser generoso, para ser amoroso, para ser educado. Existem pessoas, eu não sei se você conhece pessoas assim, eu conheço algumas assim. Elas são tão educadas, tão educadas, tão educadas, que eu fico com cuidado. Entenda, não é porque elas agridem com a educação delas não, ok? Elas são de fato educadas. Mas elas são tão educadas que eu fico com cuidado para não ferir essa educação tão bonita. Não é legal isso, você conhecer pessoas assim? E são pessoas que você fala assim, nossa, é um prazer estar perto. É gostoso estar perto. Essa pessoa é tão educada que me inspira a ser melhor. Ou essa pessoa é tão alegre que, mesmo que eu esteja triste, eu estou perto, eu fico alegre também. Ou essa pessoa é tão amorosa, tão amorosa, tão amorosa, que só de estar perto eu me sinto amado. Amém? Mas, em contrapartida, existem pessoas que não são amáveis. Você conhece também gente assim? Ô, glória! Então eu estou falando com você, amém? Porque eu também conheço gente assim. Senão eu ia estar falando só para mim. Não. Existem pessoas que não são amáveis. Existem pessoas que são difíceis de lidar, não é verdade? Existem pessoas que são complicadas mesmo. Que você fala uma coisa, ela entende outra. Não é? Ou qualquer coisa, ela cria uma tempestade em copo d'água. Ou a pessoa realmente ela gosta de confusão e ela fica procurando confusão o tempo inteiro. Ou ela te persegue, ou ela fala mal de você, ou ela faz coisas para te prejudicar. Ou só a presença dela no ambiente te dá uma coceira. Fala, ai meu Deus, fulano está aqui. Não existem pessoas que te irritam, você é gente? Então, provavelmente tem algum ser humano nessa face da Terra que provavelmente te irrita em algum momento, ok? Agora, o que você vai fazer com isso é que vai fazer toda a diferença. E é sobre isso que eu vou falar. Você está no mundo existe gente tem problema, gente tem fragilidade, gente tem defeito. E nós não vamos só lidar com pessoas legais. Nós não vamos só lidar com pessoas amáveis, não vamos só lidar com pessoas que são espetaculares de se conviver. Nós também vamos lidar com pessoas que são difíceis. Posso fazer um parêntese? Talvez você seja alguém difícil para alguém. Não é verdade? Você já vai pensar nisso? Que talvez eu seja alguém difícil para alguém. Talvez eu incomode alguém, porque é possível. Amém? Às vezes, você não é nem a questão de você incomodar porque você é ruim, não. É porque existe algo na sua vida que incomoda o outro.
Aliás, deixa eu te dizer algo. Porque você é luz, quando você está perto do que é trevas, você já é um incômodo. Entende? Então, quando você é nascido de novo e tem a presença de Deus dentro de você, para algumas pessoas que estão ainda em trevas, só o fato de você estar ali, você já é um incômodo. Mesmo que você nem abra a sua boca, a sua presença já é um incômodo. Por quê? Porque o que está em você, que é a presença de Deus, confronta o que está nessa pessoa, que são trevas. Então, mesmo que você seja super gente boa, em algum momento você vai ser uma pessoa que incomoda alguém também. E se você estiver incomodando porque você está andando nos princípios da palavra e sendo como Jesus aqui na terra, glória a Deus por isso. Amém? Mas se você está incomodando pessoas porque existem aspectos da sua personalidade, do seu jeito e até deficiências mesmo no seu caráter, a palavra ela resolve tudo isso. E você vai incomodar pelo jeito certo, porque você é luz. Amém? Mas em algum momento você vai lidar com gente que não é amável. Isso é fato e a gente precisa ter consciência disso. E para a gente aprender a lidar com essas pessoas que não são tão amáveis assim, é que o Senhor me inspirou nessa noite. Eu queria te pedir para você abrir em Gálatas, por gentileza, no capítulo 2, no verso 20. Você vai entender que não é uma questão da minha opinião, não é uma questão da minha personalidade, é uma instrução de Deus para todo aquele que depositou a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Então, se você depositou a sua fé em Jesus Cristo, se você creu naquilo que Jesus fez por você, a instrução dessa noite é para você sim, tá bom? Talvez a sua personalidade seja mais vibrante. Mas você ainda assim vai poder viver os princípios que vão ser ensinados nessa noite. Amém? Glória a Deus por isso. Você chegou lá em Gálatas capítulo 2? Vamos dar uma olhada no verso 20, por gentileza. Gálatas capítulo 2, verso 20 fala assim. Paulo falando. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Esse texto começa dizendo que para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje Cristo vive em você, pela presença do Espírito Santo, mas Ele também vive através de você. Amém? Jesus esteve na terra como homem. Durante seu ministério terreno, Jesus esteve na terra após a sua morte e ressurreição, com um corpo físico, amém? E ele foi assunto aos céus com um corpo físico. Jesus não está no céu, ao lado de Deus, em espírito. Ele está com um corpo físico, com um corpo revestido de glória, de incorruptibilidade, de algo que eu e você vamos provar no arrebatamento da igreja. Amém? Então, as instruções que nós vamos receber, elas são plenamente possíveis. Sabe, para crente, esse negócio de difícil tem que sair do nosso vocabulário. Pode até ser difícil, mas é possível. Se a Bíblia fala é possível. Bia, é difícil amar quem não é amável. Pois é, mas é possível. Amém? E esse texto fala, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, a nossa vida, a nossa fala, nosso comportamento, as nossas atitudes, elas precisam ser coerentes com aquele que está vivendo em nós. Porque senão é uma coisa confusa. Existe alguém que tem princípios e valores muito excelentes habitando dentro de mim e dentro de você. E talvez a gente viva aquém desses valores e desses princípios. Mas a Bíblia nos chama para vivermos em unidade com o que Deus pensa e fala a nosso respeito. Amém? Então eu e você podemos viver da mesma maneira como nós vemos que Jesus andou sobre essa terra como homem. Por quê? Porque Ele hoje vive em nós. Ele vive em nós.
Jesus vive em mim como, Bia? Pela presença do Espírito Santo. Quando você creu na obra redentora de Jesus e confessou Ele como seu Senhor e seu Salvador, a Bíblia chama isso de novo nascimento. Fala que o meu e o seu coração mudaram. Não o coração que bombeia sangue, mas o centro do ser humano, o seu espírito. A sua natureza foi transformada. E a presença do Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. E se uniu e é um só Espírito contigo. Não tem como separar uma coisa que é um só. Você é um só hoje com o Espírito de Deus. Você é um só hoje com o Espírito Santo. Então, onde você está, onde você fala, o que você faz, o que você vê, como você trata as pessoas, Cristo está unido com você. E se Cristo está unido com você, você pode viver no padrão dele. Amém? Deus não está pedindo de mim e de você uma coisa que seria feita na nossa força e na nossa carne. Nós não conseguiríamos. Mas Ele está falando porque Jesus habita dentro de nós. Amém? E você pode repetir algo comigo? É uma confissão de fé. Para alguns isso vai só reforçar algo que você crê. E para outros vai te despertar a respeito do que você pode viver. Amém? Você pode repetir comigo? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu posso andar como Ele andou, seguir os seus passos e amar como Ele amou. É poderoso o que você acabou de falar. Porque Ele habita em você. Você pode andar como Ele andou. Você é um discípulo. Um discípulo, ele segue os passos do seu mestre. Então você pode seguir os passos de Jesus. E você pode amar como Jesus amou as pessoas. Sabe, quando a gente fala a respeito de você seguir os passos de Jesus, entenda, Ele facilitou a vida para você. Você não está precisando inventar a roda, não. Ele já inventou a roda, o motor, o câmbio automático, pavimentou, fez tudo. É só você vai e desliza. Seguir os passos de Jesus pode ser difícil para quem não nasceu de novo. Claro, a natureza é oposta à natureza de Deus. Mas para aqueles que nasceram de novo, seguir aquilo que Jesus já trilhou é um privilégio. Ele já abriu o caminho. Você só tem que caminhar seguindo a pegada dele. Segue a pegada dele que não tem erro. Amém? Isso é ser discípulo. Você precisa aprender a andar como Jesus andou. A falar como Jesus falou. A tratar as pessoas como Jesus tratou. E aí você vai começar a viver o padrão de Deus para a sua vida. Amém? Você pode abrir comigo em Romanos, capítulo 5, por gentileza. É um texto que eu geralmente cito nas minhas mensagens, mas hoje eu gostaria de ler com você. Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 10. Você chegou lá? Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 10. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Esse texto
Tem muitos princípios, muitos valores maravilhosos e te garanto que daria para ministrar sobre muitos assuntos. Mas a gente vai seguir esse caminho de entender o padrão de Jesus e seguir esse padrão para a nossa vida. Amém? Então, a primeira parte desse texto fala que nós fomos justificados pela fé. Você foi feito justo, justiça de Deus, justificado. Sua dívida foi paga pela sua fé depositada em Jesus Cristo. Isso não foi feito pelo seu esforço, não foi feito pelas suas boas obras, não foi feito porque você merecia, não foi feito porque você se esforçou muito. Foi graça, bondade de Deus te alcançando, te dando o que você não merecia. Sim, eu e você não merecíamos ser salvos, não merecíamos ser amados, não merecíamos ser perdoados, mas Deus assim quis. Ele escolheu me amar e te amar. Ele escolheu me perdoar e te perdoar. Ele escolheu me justificar e te justificar. Ele escolheu que ele ia pagar o preço pela nossa redenção. E a palavra fala que isso foi feito simplesmente porque a gente depositou a nossa fé. Porque nós cremos. E aí ele explica que por causa disso a gente tem paz com Deus e fala também a respeito de perseverança, porque quando nós perseveramos em tempos difíceis, nós vamos ter o nosso caráter aprovado. Então, o fato de você nascer de novo, de você passar a ser parte da família de Deus, de você ser amigo de Deus e você ter paz com Ele, não significa, ilusão e na verdade, um evangelho falsificado se te falam que depois que você nasceu de novo, nenhum problema mais vai existir na sua vida. Isso é engano. Existem problemas. Agora você tem uma nova. Quando você persevera, mesmo em tempos difíceis, é o seu caráter que é aprovado. É você que sai fortalecido dos tempos difíceis. É você que, quando termina de passar por uma situação que te esmagou, você se percebe mais forte. Porque não foi na sua força, mas foi segundo aquilo que Deus podia fazer em você e através de você. Amém? E é a parte que eu amo desse texto, e que geralmente você me vê citando, é o verso 5, quando fala que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado. Quando você pensa em alguém que derramou alguma coisa, você pensa num estrago, né? E derramei não sei o quê, você já imagina, nossa, está tudo sujo, não é? Fulano derramou um negócio no chão, então espalhou uma quantidade boa. O amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração. Não foi gotejado. Ele foi derramado no meu e no seu coração. E é porque ele foi derramado no meu e no seu coração que nós podemos amar os não amáveis. E é na continuação desse texto em que ele fala, olha, é difícil que alguém se disponha a morrer por alguém. E foi o que Jesus fez por mim, por você. Sabe, talvez existam pessoas na sua vida que você estivesse disposto a dar a sua vida por ela. Literalmente. Não, se tiver que escolher, eu vivo ou ele vive, ele vive. Talvez existam pessoas assim na sua vida. E talvez a gente até romantize isso, mas quem sabe na hora mesmo de decidir, não, olha, agora vai ser uma decisão. Ou você vai viver ou ele vai viver. Quem vive... Talvez a gente tivesse coragem de fazer isso por alguém, talvez não. Isso por pessoas que nós amamos. E aí a palavra fala que Deus comprova. Eu queria uma prova de que Deus me ama. Pronto, você está recebendo nessa noite. Deus comprova que te ama porque Ele morreu através de Jesus. Entenda, é uma linguagem figurada, ok? Deus não morreu não, quem foi para a cruz foi Jesus. Mas Ele se deu através de Jesus, entregando Jesus para a morte, sofrimento, humilhação, quando você não merecia. Quando você não valia nada. Quando você era o que a Bíblia chama de inimigo de Deus. Então Deus prova, comprova, atesta que Ele te ama
porque ele deu Jesus até a última gota do seu sangue, em humilhação, vergonha e sofrimento, porque ele te ama. Só porque ele te ama. E através disso, ele te reconciliou com ele mesmo. Sabe, você vivia contrário a Deus. Você era inimigo dele. Você é o que esse texto chama de ímpio. O que é ímpio? Ímpio é quem se opõe. Em algum momento, a sua vida era uma oposição a Deus. Talvez, em algum momento, a sua vida era uma perseguição aos valores de Deus. Talvez, em algum momento, a sua vida era um deboche a respeito dos valores de Deus. Mas, mesmo assim, Deus te amou ao ponto de entregar o seu único filho para que você fosse alcançado. Essa é a maior prova de amor que ele podia dar por você. E aí, depois que a gente ouve isso, fé é gerada no nosso coração e nós nascemos de novo, e nós começamos a provar desse amor, desse nível de amor que Deus nos ama, a gente começa a entender o sentido da vida a respeito de muita coisa. Então, a instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite, de amar quem não é amável, de amar quem não merece o meu e o seu amor, é exatamente o que Ele fez por mim e por você. Ele me amou, Ele te amou, quando nós não merecíamos o seu amor. Nós não merecíamos. Acredite, Bia, mas eu era muito legal. Mas se você não tinha Jesus, você era morto espiritualmente, a palavra chama isso. Você era separado de Deus, você era inimigo de Deus. Querendo ou não, era. Amém? Queria te convidar a abrir Efésios, por gentileza. Capítulo 2. E é a continuação da argumentação do que eu estou falando para você. Eu quero argumentar pelo texto da palavra mesmo. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Efésios, capítulo 2, do 1 ao 5. Fala assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Em algum momento, a gente vivia só para a gente, só para nos agradar, segundo os nossos pensamentos, segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. E problema de quem estava perto. O que importa é o que eu quero. O que importa é o que me faz bem. O que importa é que eu fique feliz, mesmo que custe a infelicidade de outro. Isso já era a natureza carnal que nós vivíamos. Amém? E o que a palavra está argumentando comigo e com você é que nesse momento em que a gente era assim, desprezível, egoísta, egocêntrico, entregue ao próprio desejo, foi nesse momento que Deus nos amou. Foi nesse momento que Deus nos amou. Então, quando você pensa a respeito de inimigos, e eu vou te dizer o que essa palavra significa, eu queria te lembrar que em algum momento você foi inimigo de Deus. Inimigo é quem odeia, é quem procura prejudicar, é quem tem aversão. Em algum momento, eu e você odiávamos as coisas que eram de Deus. Não, Bia, eu sempre fui uma pessoa correta, de boa índole. Mas em algum momento, algum valor da palavra. Posso te dar um exemplo de um que me agredia, porque eu tinha um conceito absolutamente errado, segundo o padrão do inferno. Quando eu ouvia a palavra submissão, me arrepiava todinha. A submissão.
ninguém manda no meu nariz. Ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu. Porque o padrão que eu aprendi pelo mundo e pelo conceito deturpado que Satanás implantou nas pessoas e na cultura é que ser submisso é ser humilhado. É que ser submisso é ser anulado. É que ser submisso é ser um capacho de alguém. Quando ser submisso é estar guardado pela autoridade de alguém. Quando eu entendi que submissão era estar guardada, protegida pela autoridade de alguém, eu chorei de verdade, arrependida. Eu lembro da minha aula do remo, eu voltando para casa, sentando no meu quarto e chorando, igual uma criança, e pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Eu não entendia isso. Eu não entendia que o Senhor colocou autoridade na minha vida para me guardar. E eu me revoltava com isso. Mas, Pai, eu decido mudar o meu coração com relação a isso, porque eu creio no que você fala. Eu já era crente. Nascida de novo, aluna do remo. Virou uma chave em mim. Eu odiava essa palavra. Eu tinha aversão a essa palavra. Porque eu não tinha uma boa referência a respeito dela. Eu tinha referência que Satanás implantou na cultura que a gente vive. Então, inimigo é alguém que se opõe aos valores da palavra. E talvez até quem procure prejudicar. E eu sei que nesse momento, talvez você consiga pensar em pessoas que fazem isso com você. Que procuram te prejudicar, que procuram trapacear, que procuram ganhar vantagem em cima de você, que falam mal a seu respeito, que planejam mal a seu respeito, que fazem mal a você, que te traem, que te oprimem, que se opõem a você, que resiste a você, que odeia você, e que talvez até já tenha falado, eu odeio você. Talvez você consiga lembrar de pessoas assim. Então, deixa eu te dizer, esses são os não amáveis. Porque, biblicamente, inimigo é Satanás e os demônios. Biblicamente, essa pessoa que te prejudica, que te faz mal, que te odeia, que te oprime, que te perturba, não é seu inimigo. Bia, você é doida? Não. Eu tenho convicção do que eu estou te falando. Isso vai libertar você de um jugo e de um peso que você não precisa carregar. Os nossos inimigos, inclusive, estão derrotados e subjugados por Jesus. Quando Jesus, em sua obediência, morreu a morte que nos justifica e nos trouxe de volta para Deus e nos reconciliou com Ele, Ele não só liberou acesso ao Pai, como Ele venceu a morte. Algumas pessoas ainda morrem fisicamente, o seu corpo, a sua casa, casca, perece e morre. Mas para esses que morrem fisicamente unidos com Deus, é só uma mudança de fase. Porque eu e você somos seres eternos. Agora, a minha e a sua eternidade está sendo definida onde nós estamos apoiando a nossa fé. Então, se amanhã alguém que é crente, que ama ao Senhor, partir, ela fecha os olhos aqui e ela abre na eternidade. Ela fecha os olhos para mim e para você, mas ela abre diante de Deus. A sua existência terrena momentaneamente parou, mas ela continua na eternidade unida com Deus. Então, nem isso mais Satanás tem poder de fazer. Eu sei que algumas pessoas morrem prematuramente e a gente lamenta por isso, porque as pessoas devem sim partir fartas, satisfeitas de dias. Mas ainda assim, nem o gosto de separar mais aqueles que decidiram unir o seu coração a Deus, Satanás tem. Então, o inimigo meu e seu é a morte, é a doença, são as obras do inferno, é o que o diabo promove nessa terra. Agora, sim, existem pessoas que são instrumentos dele para manifestar a vontade dele nessa terra. E quando você e eu estivermos diante dessas pessoas, a gente precisa entender que nós estamos lidando com uma influência espiritual que está por trás disso.
Quando pessoas que se opõem a você, que se levantam contra você, que fazem mal a você, que te tratam de forma indigna, que falam mal de você, que te prejudicam mesmo, fizerem isso contra você, entenda, ainda que... Eu não estou alisando a cabeça de quem faz errado, amém? E dizendo, bichinho, não é isso. Mas entenda que por trás disso tudo existe a manifestação da vontade do diabo. Então o homem é marionete? Não, mas ele em algum momento cede para ou uma influência ou outra. Ou eu e você estamos dando ouvidos ao que Deus fala, ou nós estamos dando ouvido ao que Satanás fala. Ou eu e você estamos manifestando o coração de Deus nessa terra, ou eu e você estamos manifestando o coração de Satanás nessa terra. Ou eu e você abrimos a nossa boca para falar palavras de vida, de paz, e que transbordam aquilo que está estabelecido nos céus, ou eu e você abrimos a nossa boca para anunciar as verdades do inferno. Mas a escolha é minha e sua. Só que eu e você hoje temos escolha. Mas existem pessoas que estão cegas ainda. Elas ainda não tiveram a oportunidade que eu e você tivemos de nascer de novo e de escolher. O que a gente quer? A gente quer viver em paz ou a gente quer viver de qualquer jeito? Então essas pessoas que te perseguem, que não merecem o seu amor, que não merecem o seu perdão, que não merecem sua paciência, que não merecem nada do que você tem de melhor, são as que mais precisam. São as que mais precisam. Quem precisa de perdão? Quem errou. Não é? Quem precisa ser perdoado não é quem errou? Quem precisa de remédio? É quem está doente. Quem precisa de paciência? É quem está te provocando. Tem algo que a questão de lidar com gente, seja no âmbito pastoral, ou seja, em liderança, ou seja, como gente vivendo nessa terra, nos ensina é que, embora as pessoas tenham problemas, elas não são um problema na nossa vida. Elas têm problemas. E as pessoas mais problemáticas que cruzam o meu e o seu caminho são as pessoas que mais precisam do que tem dentro de mim e dentro de você. As pessoas que nos provocam são as pessoas que estão desesperadas pedindo ajuda. Elas precisam chamar a atenção de alguma forma. Então, às vezes, elas fazem uma besteira muito grande para ver se a gente olha para elas. Exatamente. Quando lá em casa a atenção não está sendo dada ao Benício do jeito que ele gostaria, que significa 24 horas por dia, todos os minutos, ele começa a fazer besteira. Ele começa a fazer coisas que ele sabe que ele não deve fazer e que ele sabe que ele vai ser corrigido, porque ele sabe que enquanto ele está fazendo aquela besteira, a gente para tudo que está fazendo para dar atenção a ele. Então, por exemplo, ele sobe no rack e começa a fazer assim na televisão. Meu filho, o que você tiver... A televisão pode cair em cima dele, inclusive. Você entende? A gente para e fala, Benício, sai daí. E às vezes ele faz e ri. Tipo, está olhando para mim? E sabe que às vezes eu e você, a gente faz isso? A gente começa a fazer besteira para ver se alguém olha para a gente. E começa a dar trabalho num grito por socorro. Amém? Oh, glória. Eita, Deus! Deus bom. Abre comigo em 1 João, capítulo 4. Conheço suas obras, irmão. Eu te conheço. Ei, irmão, eu não estou dizendo que toda vez que você passa por problema e que você pede ajuda é porque você está fazendo de propósito para poder chamar a nossa atenção. Mas alguns de vocês fazem isso sim, amém? E a gente sabe disso. Existem situações em que é um problema, é real. Você está passando por uma dificuldade e você precisa de ajuda. Mas tem algumas situações que a gente olha e fala assim, só queria uma atenção. E a gente te dá atenção, fica tranquilo, tá bom? 1 João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor.
Eu e você temos amor. Nós lemos agora há pouco em Romanos, no capítulo 5, que quando nós nascemos de novo, nós recebemos desse amor. Nós recebemos de algo que Deus é. Eu sei que nessa hora o cérebro frita, mas é verdade. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou pagamento pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus nos amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você pode repetir comigo? Deus é amor. Assim como ou você é homem ou você é mulher, Deus é amor. Simples. Então, por que Deus me ama? Porque é o que Ele é. Deus não sabe fazer outra coisa por mim e por você, porque é o que Ele é. Ele é amor. Então, o que vai extravasar da vida dele para a minha e para a sua vida é amor. Bia, mas assim, eu não me sinto digno de ser amado por Deus. Não tem problema. Ele escolheu te amar na sua indignidade. E é o amor dele que te faz digno. Amém. Não é meritocracia. Não é pelo seu muito esforço. Não é por você seguir uma lista de pode e não pode. É só por você crer em Jesus, entregar a sua vida para Ele e decidir receber desse amor. Sabe, receber às vezes é mais difícil do que dar. E a gente precisa estar pronto para receber. Às vezes a chave está nessa mentalidade de que sempre você precisa merecer, fazer por merecer. Se alguém fez algo por mim, o que eu vou ter que fazer em troca? Se você está me oferecendo isso, significa que eu vou ter que pagar quanto? As pessoas hoje não estão acostumadas a ganhar nada, não é? As pessoas estão acostumadas a pagar pelo que elas querem. Então, quando alguém ganha alguma coisa, fica assim, não, mas tem que ter alguma coisa por trás que, de alguma forma, eu vou ter que fazer alguma coisa para pagar pelo que está me dando. A gente fica com a antena ligada, não, ninguém está dando nada, não é? E aí, quando a gente esbarra nessa questão do relacionamento com Deus, a gente fica assim, não é possível, tem alguma coisa que eu vou ter que fazer em troca. Ele só quer te amar. E a partir desse relacionamento onde Ele te ama e você o conhece, você é transformado por ter esse relacionamento com Ele. Por você entender que Ele sempre te amou, sempre te desejou, que Ele projetou a sua vida, que Ele tem planos de paz a seu respeito, que Ele tem um fim e um futuro para te dar, que Ele ama cuidar de você, que Ele tem prazer na sua existência. O que afasta as pessoas de Deus é acharem que o tempo inteiro que Deus está zangado com elas, pronto para castigá-las, pronto para puni-las. Mas o castigo que é anunciado aos pecadores, que está destinado para eles, é um castigo que foi destinado por Deus para Satanás, para os demônios e para a morte. O cumprimento dos dias, a palavra fala, se eu não me engano, está em Apocalipse, agora eu não lembro. Quando a palavra fala assim, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Existe um momento do cumprimento dos dias que nós estamos vivendo nessa terra, onde até a morte vai ser anulada. E o lugar que a gente chama de inferno, de castigo, de punição eterna, foi criado para punir Satanás. Foi criado para punir os demônios. O que ele está fazendo é distorcendo a verdade da Bíblia
e arrastando pessoas que são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus para um lugar que não é para eles. Porque aqueles que passam para a eternidade, ou seja, morrem fisicamente e passam para a eternidade sem terem crido em Jesus, vão para esse lugar, sem saber que não precisava ir. Por isso que evangelho, a gente já falou isso algumas vezes aqui, e nós aprendemos isso com um pastor amigo nosso, é anunciar aos desavisados que existe uma nova vida para se viver. Tem gente desavisada, achando que precisa ir para o inferno, quando aquele lugar não foi feito para elas. Tem gente desavisada aí fora, achando que Deus está com raiva delas, quando Deus está aguardando com expectativa, só um sim, para fazer parte da família, para ser amado, para estar próximo de novo. E talvez você esteja aqui hoje congregando, mas você não se sente digno do amor dele, ou você não se sente tão próximo de Deus assim, ou você não se sente merecedor das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Isso é um engano plantado pelo diabo na sua mente, através de sabe Deus como, mas é um engano. Deus quis chamar, ponto. Deus quis você para a família dele, ponto. Deus desejou te resgatar, ponto. Mas eu não fiz nada por isso que a glória vai toda para ele. Por isso que não é mérito seu, não é mérito meu, é dele. A glória vai toda para ele. A honra vai toda para ele. Amém? Aleluia, aleluia. E quando você pensa a respeito dessas coisas e o que isso tem a ver com amar as pessoas que me incomodam durante o meu dia a dia, durante a minha vida, isso é ser discípulo. Da mesma maneira que Deus te amou quando a sua existência era uma afronta ao que Ele te criou para ser, porque sabe, você foi feito por Deus, não foi Satanás que colocou você no ventre da sua mãe. O autor da vida é Deus. Independente de como você foi gerado, em que circunstância você foi gerado, o autor da vida é Deus. Então, se você hoje existe nessa terra, foi porque Deus projetou a sua existência aqui. Então, quando Ele projetou a sua existência aqui, Ele sabia quem você podia ser. Ele sabia os planos que Ele já tinha a seu respeito. Ele sabia todo o potencial que Ele estava depositando dentro de você. E em algum momento, quando a gente estava vivendo afastado de Deus, a nossa existência era uma afronta ao que Deus nos criou para ser. E nesse momento Ele nos amou e Ele nos trouxe para perto de volta. Como? Entregando Jesus, que é o que a gente está falando ao longo dessa mensagem inteira. Então, se Ele fez isso por mim e por você, e se nós somos discípulos de Jesus, e se nós podemos andar seguindo as pegadas de Jesus, e se nós podemos fazer o que Jesus fazia enquanto estava aqui na terra, nós também podemos agir de forma diferente com as pessoas que estão sendo usadas por Satanás para nos perturbar, nos prejudicar, nos roubar a paz, nos trazer prejuízo, nos trazer dano. E são palavras do próprio Jesus. Mateus capítulo 5, verso 43 a 45 fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Então, o padrão de Jesus é: ame os seus inimigos, ore por quem te persegue. Outro padrão que Jesus deixou para a gente seguir foi: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente não vai amar o outro como a gente ama a si mesmo. Isso era o padrão da lei. O padrão da nova aliança é: ame o outro como Jesus te amou. E o amor de Jesus foi entrega. A despeito de qualquer coisa. Entrega. Outro padrão estabelecido é: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Então, quando você ama quem não é amável, você só está imitando seu pai. Você só está seguindo quem Ele é. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.
Então, isso que está sendo falado, pedido para mim, para você nessa noite, é simplesmente você imitar aquilo que o seu Pai, Deus, e aquilo que Jesus fez e continua fazendo por você. Porque você foi amado, porque você foi perdoado, porque você é continuamente perdoado. Você pode amar e você pode perdoar. Esse livro, eu ganhei esse livro esses dias de presente. Eu te aconselho a ler. Ele é fantástico. O Teste do Amor, do Rick Renner. A proposta dele, ele vai esmiuçando 1 Coríntios capítulo 13. E no final, ele descreve aqui uma interpretação expandida desse texto. E eu vou ler, é um texto conhecido, os versos que eu vou ler estão em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 8, mas você não vai conseguir acompanhar pela sua Bíblia, porque é uma interpretação, mas não é viagem na maionese. Se você ler o livro, você vai entender que, na verdade, ele vai expandindo o pensamento que está descrito no texto, e a gente compreende de uma forma muito graciosa. E eu vou ler para você, fala assim: o amor suporta pacientemente e apaixonadamente os outros, por tanto tempo quanto for necessário ter paciência. O amor não exige que os outros sejam como ele. Em vez disso, ele está tão focado nas necessidades dos outros que se desdobra para se tornar o que os outros precisam que ele seja. O amor não é ambicioso, egocêntrico, nem está tão obcecado por si mesmo, que nunca pensa nas necessidades ou nos desejos que os outros têm. O amor não anda por aí falando sobre si mesmo o tempo todo, exagerando e embelezando constantemente os fatos, para se fazer parecer mais importante aos olhos dos outros. O amor não se comporta de uma maneira orgulhosa, arrogante, soberba, superior, esnobe ou exclusivista. O amor não é rude ou descortês. Ele não é descuidado ou sem consideração, nem se porta de uma maneira que seria considerada insensível com relação aos outros. O amor não manipula as situações ou trama e arquiteta métodos que torcerão as situações visando a vantagem própria. O amor não se envolve deliberadamente em atos, nem diz palavras que sejam tão ásperas que possam causar uma reação complicada ou violenta. O amor não leva em conta deliberadamente os erros ou males passados. O amor não se enche de alegria quando vê uma injustiça ser feita a outra pessoa. O amor fica cheio de felicidade, esfuziante e em êxtase, e cheio de alegria com a verdade. O amor protege, ampara, resguarda, cobre, esconde e defende as pessoas da exposição. O amor se empenha com toda a sua força para acreditar no melhor em todas as situações. O amor sempre espera e tem a expectativa do melhor nos outros e do melhor para os outros. O amor nunca abandona, nunca se rende e nunca desiste. O amor nunca decepciona, nunca falha e nunca desaponta ninguém. Eu queria te lembrar que a gente está lendo a respeito de quem o próprio Deus é e do que foi derramado no meu e no seu coração. Existe em mim e em você uma capacidade para amar quem não é amável. Existe em mim e em você uma capacidade para não desistir das pessoas que a gente já queria ter desistido. Eu quero fazer um parêntese a respeito disso que eu estou falando. Existem situações que já são tão nocivas para a nossa vida que você realmente vai ter que sair de perto. Existem situações que às vezes são tão nocivas que estão colocando em risco a sua própria vida ou até a da sua própria família. E não é disso que eu estou falando. Amém? Eu não estou falando que uma mulher que é espancada pelo seu marido, ela deve ficar com ele até morrer. Um homem que bate, que espanca a sua mulher, ele precisa ser denunciado para a polícia. Ele precisa ser tratado como um criminoso. Mas isso não muda o fato de que essa mulher que foi espancada pode perdoar, orar pela vida dessa pessoa e crer em Deus que Ele pode alcançar essa pessoa. Amém? Você entende? Então, alguém que coloque em risco a sua integridade, a sua vida e dos seus, não é que você tem que ficar perto dessa pessoa e deixar a sua família perecer. Não é isso que eu estou falando. Amém?
Existem situações e existem situações. O que eu estou te dizendo é, existem relacionamentos que são desgastantes, que é chato ter que lidar. E que se você pudesse, seria mais fácil. Descarta logo essa pessoa da vida. Ela segue o rumo dela, eu sigo o meu. Mas são essas que eu e você, a gente não pode desistir. E repito, vão haver, sim, relacionamentos que são tóxicos. E você vai precisar amar sem estar tão perto. Tenha maturidade para poder diferenciar as situações. Mas existem pessoas que eu e você estamos desistindo com muita facilidade. É só porque irrita a gente. É só porque é desconfortável. É só porque vai fazer com que a gente ande uma milha a mais. O verdadeiro amor nos protege dos tempos difíceis da vida. Está presente nos tempos de tribulação para dar apoio. O verdadeiro amor, que é o amor que está derramado no meu e no seu coração, que é o amor que é o próprio Deus, e Ele compartilhou comigo e contigo. Acredite, nos tempos difíceis esse amor te protege. Ele te dá apoio, Ele te dá suporte. Nossa, é tão difícil amar essa pessoa. É tão difícil perdoar essa pessoa. É tão difícil abrir a minha boca para orar por essa pessoa. O amor te dá suporte para isso. E sabe, quando você exerce isso, é algo que nós lemos em um dos textos ao longo dessa ministração. Esse amor, ele é aperfeiçoado. Cada vez que você ama, cada vez que você tem uma atitude de amor, mais aperfeiçoado esse amor é em mim e em você. É como quando você aprende a fazer algo novo. Quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você exerce essa nova habilidade que você resolveu fazer, adquirir, melhor você fica nisso. Cada vez que você vai exercitando, você vai olhando o resultado e vai falando, uau, ficou melhor. Então talvez a primeira vez que você tenha que andar em amor com alguém que você tem escanteado, seja difícil. Mas persevere e vai ficar cada vez melhor para você. Sabe quem vai viver em paz? Você. Sabe quem vai viver leve? Você. Mas essa pessoa não merece não. Pois é, mas quem merece é você. Você que merece viver em paz. Você que merece viver bem. Amém. Irmãos, a gente dá perdão é para quem não merece mesmo. A pessoa não merece, mas o perdão é uma dádiva, é um presente divino. Perdão a gente não dá para quem é legal. Você é ótimo comigo, você me trata bem, você faz tudo que eu gostaria que você fizesse comigo. Aí eu olho para você e falo, eu te perdoo. Tem sentido? Nenhum. Não é? Eu te perdoo quando você me machuca em alguma área da minha vida. Perdão é para quem não merece mesmo. Eu quero, para a gente encerrar, te convidar a pensar a respeito de algumas coisas. Deus não desistiu de nós. Não desista de você. Não desista de você. Se Satanás tem dito para você que você não tem jeito, Deus nessa noite está te dizendo, tem, eu não desisti de você. Amém? Jesus não ignorou os pecadores. Não seja tão santo, tão santo, tão santo, que uma pessoa pecadora não possa nem chegar perto de você. Se um pecador não pode chegar perto de você e ouvir através de você e ver através de você as boas novas do Evangelho, como é que ele vai ser salvo? Quem foi o santo que chegou perto de você e te evangelizou? Seja um. Jesus não ignorou os pecadores, mas Jesus era a influência. Jesus era a influência. Jesus pôde conversar com uma prostituta porque ele era a influência. Jesus pôde sentar à mesa de quem era considerado escória da sociedade, porque ele era influência. Lógico que se uma pessoa tem problema com álcool, ela não vai no bar evangelizar, porque ela vai acabar bebendo junto. Ou se a pessoa tem problema com prostituição, ela não vai numa zona de prostituição evangelizar. Você entende? Você vai onde você tem capacidade e estrutura para você ser a influência naquele lugar. Mas seja. Outra reflexão. O que eu tenho feito com as pessoas que são um problema? O que eu? Não é o seu vizinho, o seu amigo, quem não veio no culto. O que eu tenho feito com as pessoas que são um problema? E para a gente fechar essa noite,
Meus amados irmãos, considerai por motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados, completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Ao longo dos seus dias, quando você estiver lidando com pessoas que produzem tribulação na sua vida, pessoas que são difíceis de lidar, pessoas que te provocam a você manifestar o velho homem, lembre-se que nesse momento, se você segurar a onda e seguir os passos de quem é o seu mestre, a sua fé vai ser aprovada. Você vai sair perseverante, mais forte, mais maduro e mais conhecedor do quanto você é amado por Deus. Porque quando você perceber que através de você o amor de Deus está extravasando e alcançando pessoas, você vai lembrar todas as vezes em que você foi um mala e Deus te amou. Você vai começar a ser grato por todas as oportunidades que Deus te dá. Porque sabe, eu e você, a gente também tem as nossas coisinhas que são chatas, amém? E sabe quando você tiver que lidar com essas pessoas que são uma tribulação na sua vida? Peça sabedoria a Deus. A Bíblia fala, Ele dá liberalmente. Agora pede com fé. Ai, Senhor, vou ter que lidar com fulano, me dê sabedoria. Mas na verdade é só um jargão. O que você vai receber? Nada. Peça com fé, Senhor, eu vou ter que lidar com essa pessoa. Não tem jeito. Então, Pai, o que eu vou fazer com essa pessoa? Me ajuda a lidar com ela? O que eu vou falar? O que eu tenho que fazer? Ou eu não tenho que falar mais nada? Peça com fé. E sabe quando você perceber que você consegue lidar com gente difícil, que você consegue passar por situações que te provocam para você manifestar na verdade as obras da carne e não quem você é de fato. E você começa a perceber que Deus te dá sabedoria, que a sua fé funciona, que a sua perseverança funciona. Você começa a se ver maduro, você começa a se ver aprovado. E aí você não é mais o que esse último verso fala, nem vacilante, nem inconstante. Eu sei que o que eu vou falar talvez agora para você seja uma afronta, mas entenda, é em amor. Só desiste quem é covarde. Desistir é covardia. Desistir é covardia. Desistir de quem é difícil é covardia. Porque tem dentro de mim e dentro de você resposta. Existe dentro de mim e dentro de você capacidade de amar, de perdoar, de estender a mão, de fazer o bem para quem te faz mal. Existem palavras depositadas no bom depósito do meu e do seu coração que podem mudar a realidade. Não desista das pessoas. Sabe que tem gente que não desistiu de mim e de você até hoje? Tem gente que não desistiu de mim e de você até hoje. Inspirada por Deus. Tem gente que continua nos dando oportunidade quando nós somos reprovados pela nossa escolha. Eu e você estamos hoje onde nós estamos porque tem gente que continua insistindo em acreditar em mim e em você. Você é Jesus andando nessa terra. Eu não estou falando nenhuma heresia. Ele vive em você e através de você. Então você é o Jesus que as pessoas podem ver hoje. Será que as pessoas estão achando que Jesus está desistindo delas? Será que as pessoas estão achando que Jesus está colocando muita dificuldade para elas chegarem perto? Será que as pessoas vão continuar olhando para mim e para a sua vida e achar que Deus está zangado com elas? Será que as pessoas vão olhar para mim e para a sua vida e vão achar que na primeira vacilada, Deus desce o cajado na nossa cabeça e arrebenta com a nossa vida de alguma forma, porque afinal de contas é o que a gente merece? Ou será
que através da minha e da sua vida, as pessoas podem ver um caminho iluminado para chegar até Jesus? Ou será que através da minha e da sua vida as pessoas podem olhar e falar assim: uau, essa pessoa acredita nas pessoas que eu não teria nem coragem de dar uma oportunidade. Por quê? Já abriu a cabeça para algo. Nossa, eu faço mal para essa pessoa, eu falo mal dela, eu trato mal, eu prejudico, e ela é educada comigo, ela é simpática comigo, ela me trata bem, ela me dá um presente. O que é isso? É o amor de Deus visível através de mim, dentro de você. Você está no seu ambiente de trabalho e tem alguém que é o seu calo, e aí você começa a falar bem dessa pessoa no seu ambiente de trabalho. Fulano, maravilha. Você já viu que fulano faz um café igual dela? Nunca vi ninguém fazer tão bom. Você já viu quanto a mesa dessa pessoa é organizada? Você já viu o quanto essa pessoa é excelente naquilo que ela faz? Você já viu o quanto ela é simpática? E aí essa pessoa que tenta te prejudicar, olha e fala assim: é louco? Eu tento prejudicar você, passar a perna em você, e você fala bem de mim no ambiente de trabalho? O que é isso? O amor de Deus. Você passa por tempos difíceis, você passa por dificuldade, por tribulação, por perseguição, e as pessoas olham para você e você está constante. O que é isso? É o amor de Deus que me guarda. O amor de Deus que me envolve e me guarda. Não é utopia. E não significa que vão haver momentos em que a gente não sofra na nossa carne e nas nossas emoções. Mas o amor te guarda. O amor de Deus te guarda. O amor de Deus te guarda. Os olhos dele não estão fechados para a sua dor, para a sua humilhação, para o seu sofrimento, para a vergonha. O amor dele te guarda. O amor dele te guarda. Você pode ficar de pé? Você vai ser um homem ou uma mulher corajoso, corajosa agora. Alguém valente. Sabe o que você vai fazer? Você vai orar agora por quem te faz mal. A gente procura o irmão aqui? Não, irmão, fica calmo. Calma, ufa. Cada um no seu lugar, amém? Só para você ficar mais tranquilo. Sabe, ao longo dessa ministração, se você lembrou de alguém que faz isso com você, te faz mal, te incomoda, obrigada, meu bem. Ore por essa pessoa agora. Mas ora como? Primeiro perdoa. Fala: Senhor, eu libero a vida dessa pessoa, eu perdoo. É um traste na minha vida, mas eu perdoo. Em nome de Jesus eu perdoo. Obrigada, obrigada. E depois você abençoa a vida dela. Com o quê? Com o que você gostaria que acontecesse com você. Ai. Sim, Pai, eu oro que essa pessoa cresça, prospere. Não é com raiva não, viu? É em fé. Amém? Que essa pessoa avance, amadureça. Pai, essa pessoa me roubou, ela tomou dinheiro de mim. Pai, que haja multiplicação de dinheiro na vida dessa pessoa e ela nunca mais roube ninguém. Amém? Ô glória, sabe quem faz isso? Discípulo de Jesus Cristo. Amém? Você pode orar por quem te faz mal? Nós abençoamos, Pai, a vida dessas pessoas que nos prejudicaram ou que nos fazem mal. Nós declaramos em nome de Jesus que aqueles que não te conhecem vão ter uma oportunidade para te conhecer, para nascer de novo, para receber desse amor. Nós oramos, Pai, para que haja oportunidade, para que eles conheçam a respeito do seu amor. E para pessoas que já te conhecem e têm sido pessoas que têm causado dano na nossa vida, nós oramos para que os olhos do entendimento delas sejam abertos e iluminados.
e que elas amadureçam, que elas cresçam, que elas sejam ajudadas, Pai, para superar aquilo que tem causado, em primeiro lugar, sofrimento para elas. Nós abençoamos a vida daqueles que nos perseguem. Nós abençoamos a vida daqueles que têm nos feito mal. Nós desejamos que eles avancem, que eles cresçam, que eles reconheçam que existe uma vida melhor e sejam livres daquilo que está os prendendo. Porque, Pai, embora seja um mal feito contra nós, em primeiro lugar, isso tem feito mal a eles. Que eles sejam livres desse cativeiro. Que eles sejam livres desse cativeiro, em nome de Jesus. Que eles sejam livres desse cativeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.